A relação entre o Estado e as religiões de matrizes africanas no Brasil tem passado por diferentes estágios. De início, era repressão e perseguição. Na década de 30, o Estado Novo viu na cultura afro-brasileira uma forma de afirmação da identidade nacional. Passou-se então a uma fase de cooptação. Ao mesmo tempo, a Igreja Católica se tornou mais flexível, a ponto de termos hoje na Bahia eventos que unem candomblé e cristianismo. Nos últimos anos, porém, fundamentalistas têm feito do ódio religioso uma prática constante no Brasil. Hoje vamos entrevistar o autor do Mapa da Intolerância Religiosa 2011, Violação do Direito de Culto no Brasil, Márcio Gualberto, com quem conversaremos em nosso estúdio. Sejam bem-vindos ao Cultine na TV. Na África, há uma grande diversidade da prática religiosa. Estima-se que 40% pratiquem o islamismo, 32% o cristianismo e 25% as religiões tradicionais africanas. Entre as religiões afro-brasileiras, o candomblé é a mais conhecida e praticada. Com vários graus hierárquicos, destaca-se a figura do babalaô, a quem se atribui o dom de prever o futuro. No Brasil, sua disseminação se deu com o babalaô cubano Rafael Zamora, presidente e fundador da Sociedade de Ifá e Cultura Afro-Cubana no Brasil. O nosso convidado de hoje é jornalista e escritor, ogã confirmado para Iemonjá, babalaô da tradição afro-cubana do Ifá. Sua trajetória profissional foi construída no terceiro setor, onde desenvolveu as campanhas Quem é de Axé diz que é e Não toquem em nossos terreiros. Ex-coordenador geral do coletivo de entidades negras e autor do Mapa da Intolerância Religiosa, Violação ao Direito de Culto no Brasil, temos o prazer de receber Márcio Gualberto. Márcio, conte para nós um pouco dessa sua trajetória de militante negro a sacerdote. A religião sempre fez parte da minha vida, na verdade, né? A minha tradição familiar, até os meus 27 anos, eu estive dentro da igreja presbiteriana. Meus pais eram de formação cristã e assim eu e minhas irmãs seguimos até a fase adulta, quando nós começamos a definir os nossos rumos religiosos. Eu fui fazer teologia no Instituto Metodista Bennett, não para ser pastor, porque eu fugia disso, apenas para aprender. E um belo dia fui a um encontro ecumênico em São Paulo, onde conheci algumas pessoas ligadas ao candomblé. E aquilo me encantou, me fascinou de uma tal maneira que quando eu saí de lá, eu queria aquilo para mim. Eu queria aquilo para a minha vida. Então eu costumo dizer que a minha entrada para o mundo das religiões matrizes africanas, para esse universo do culto Lesse-Orixá, que é o candomblé, se deu graças a um chamado ancestral, que eu fui sentir no primeiro contato, no primeiro encontro que eu tive na minha vida com pessoas que tinham essa prática religiosa. Até então, eu tinha todos os preconceitos comuns, né, de achar que eram religiões primitivas, que matavam bicho, demoníacas até. Mas aquele encontro, aquela reunião com aquelas pessoas abriu minha mente e me levou a conhecer o candomblé, no qual eu permaneci por 15 anos, né, como ogã, né, primeiro suspenso por muitos anos, depois confirmado para Iemonjá. E aí, logo depois, por uma questão de saúde, é que eu fui levado a conhecer Ifá. Ifá é o culto do destino. Ifá é o culto que diz o destino que você veio viver na Terra, veio viver no mundo.
Somente Orúmila, que é o orixá regente do oráculo de Ifá, pode dizer a você qual o seu papel no mundo, qual é a trajetória que você deve executar no mundo. E eu tinha uma doença cardíaca séria, grave, incurável. Então fui a Ifá, porque me disseram que Ifá poderia mudar o dia da minha morte. Por isso eu me iniciei. Por isso eu busquei essa iniciação, porque eu queria que Ifá mudasse o dia da minha morte, porque eu não queria morrer cedo. Eu era muito jovem quando eu fui diagnosticado. Eu tinha 36 anos de idade, hoje eu tenho 47. Estou no 12º ano da doença, quando a primeira informação que eu tive da miocardiopatia dilatada, que é o meu tipo de cardiopatia, é que do diagnóstico até a morte levava entre 3 e 5 anos, então aí eu estou vivendo um bom bônus. E quando eu me iniciei em Fá, eu recebi um Odu, eu vim com um Odu de destino que me levava ao sacerdócio. E mais uma vez eu fugi. Eu não queria o sacerdócio de Ifá na minha vida, não queria me tornar um babalau. Eu não queria cuidar de ninguém, não queria essa responsabilidade. Então, eu fui morar distante do centro do Rio, fui morar em Araruama. Fiquei 2 anos escondido por lá, até que um belo dia Orúmila me laçou e me trouxe de volta para o Rio, para a região de Guaratiba, para Rama Ifá Nilorum, aonde eu me iniciei. Depois de 2 anos já como Aofacan, foi quando eu me iniciei Babalaô. Isso foi em 2012, em novembro de 2012. Esse ano eu completo 6 anos de iniciado como Aofacan, como Babalaô. E aí passei por todo o processo de estudo, de aprendizado e tal. E nesse ano, no início deste ano, eu abri a minha casa, né, com os auspícios do meu Olu Ociwaju, que a gente chama de padrinho, dentro da nossa tradição. O meu Ojubona, que é o meu segundo Olu Ociwaju, né, com os auspícios e as bênçãos deles, tal, eu abri minha casa e hoje eu inicio meus afiliados, hoje cuido das pessoas, dou as orientações de Ifá e dou junto com Orúmila, porque eu, na verdade, faço muito pouco dentro do meu sacerdócio, quem faz tudo é Orúmila, e ele fala por mim, porque eu sou apenas o intérprete do oráculo. Nós damos as orientações e os caminhos para que as pessoas consigam viver bem, superar as suas dificuldades, as suas lutas diárias, né, as suas doenças e uma série de outros problemas que a vida coloca. E que impacto isso teve sobre a sua vida, particularmente? Bom, a minha vida se transformou totalmente, porque a dimensão do autoconhecimento, ela é extremamente profunda. Quem já fez análise, quem já passou por algum tipo de experiência que te leva a se confrontar consigo mesmo, com certeza já viveu de uma forma ou outra esse tipo de impacto. O que acontece em Fá é o seguinte, é que no processo, no rito iniciático, o último dia é o dia do Itá. O Itá é o momento em que o Odu daquela pessoa, o destino daquela pessoa, porque o destino está contido no Odu, o destino daquela pessoa é revelado. Então aquela pessoa está numa sala onde existem uma série de homens reunidos que nunca a viram, nem aquela pessoa os viu algum dia, que são os babalaôs presentes naquela cerimônia, porque tem que haver um conjunto de babalaôs para iniciar a pessoa. E através do Odu, os babalaôs vão falando aspectos da vida daquela pessoa. Muitas das vezes, segredos íntimos são revelados. Segredos, inclusive, que aquela pessoa guardou, sabe? Apagou da memória, é um trauma de infância, é uma coisa que aquela pessoa vivenciou, que foi tão agressivo, violento, que ela bloqueou. E Orúmila traz isso através do Odu. E a pessoa sai dali tentando entender, né, qual foi aquele caminhão que ele atropelou. E aí depois nós fazemos todo um trabalho posterior de assimilação daquelas informações todas, tal, para dirimir ao máximo o impacto. O resultado objetivo na minha vida foi que eu iniciei a minha filha, eu iniciei vários amigos, eu iniciei a minha esposa. Eu busquei iniciar todas as pessoas que eram próximas a mim, porque Ifá foi tão bom para mim, que eu queria que as pessoas que compartilhassem do meu convívio também tivessem essa coisa na sua vida. E aí em 2014 eu viajo para Vitória. Fui fazer um passeio na casa de alguns amigos e eu estava vindo de um quadro de taquicardia provocada pelo problema do coração. E estava tomando uma medicação, mas eu estava tomando a medicação de uma forma errada.
né? Porque eu estava tomando um anticoagulante, mas não recebi as devidas orientações. Chego em Vitória, 3 dias depois eu tenho um derrame. Sou internado. Foi um derrame extremamente agressivo, me paralisou completamente o lado esquerdo, eu 44 anos de idade. Os médicos impressionados, como pedir uma pessoa tão jovem ter um derrame daquele, tão violento, tão agressivo. E quando o médico chegou para minha esposa e disse a ela, olha, a senhora se prepare porque o seu marido provavelmente não vai resistir. Ela pegou o telefone, ligou para a casa do meu Lúcio Aju, para a nossa família de Ifá, contou tudo o que estava acontecendo e ele fez uma consulta, abriu um jogo para mim, consultou Orúmila para mim. E o Odu que veio é exatamente o Odu que diz que somente Orúmila muda o dia da morte da pessoa. Então, eu me iniciei em 2008. E o dia da sua morte foi mudado. E o dia da minha morte foi mudado no dia 28 de julho de 2014. Somente Orúmila muda o dia da sua morte, está escrito nesse Odu, em Obefum. Veja só, ali Orúmila marcou uma série de obras junto ao Dudua, que é uma divindade que representa a entranha da terra, que nos dá saúde e força para caminhar sobre a terra. E quando essas obras foram feitas, eu estava no CTI, eu tive uma melhora absurda. Tanto que quando ela chegou no outro dia e não me encontrou mais no CTI, ela começou a chorar achando que eu tinha morrido. Foi perguntar à enfermeira, a enfermeira falou, olha, seu marido melhorou tanto essa madrugada, teve alta, que nós tiramos ele do CTI e mandamos ele para a enfermaria. Não tive alta. Não, alta, exatamente. Ainda fiquei curtindo a internação uns dias, mas foi exatamente esse processo, né, que me levou, essa condução dada pela espiritualidade, por Xangô, Iemonjá, Oxum, Orúmila, Odudua, que são muito vivas e muito presentes na minha vida. Né? Então, essa vivência, essa experimentação, esse convívio com a espiritualidade que é viva para mim o tempo todo, é que eu busco levar às pessoas. A minha ação sacerdotal vai muito nesse sentido, né? No sentido mais de propagar o que é Ifá, o conhecimento de Ifá, as orientações e os conselhos que Orúmila nos traz, do que necessariamente ficar usando daqueles artifícios, né, de Ifá é magia, Ifá é feitiço, Ifá é isso e aquilo. Tudo bem, tudo isso está inserido no contexto, né? Mas o que importa, efetivamente, é a compreensão, é o entendimento que a pessoa tem de si mesma para que ela possa, efetivamente, mudar. Relações entre a religião afro-brasileira e afro-cubana. Vamos voltar no próximo segmento.